Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aqui, né? Infelizmente o Flamengo perdeu. Tô com a cabeça inchada aqui da derrota. Pelo amor de Deus, essa derrota nos pênaltis. Não dá, meu filho. Nos Maracanã, nos pênaltis. O Flamengo chegou a apresentar um bom futebol no primeiro tempo. No segundo, caiu muito fisicamente. E também não jogou nada praticamente no tempo. Abusou muito dos cruzamentos. E acabou. Levou pra prorrogação, né? Fez o gol, beleza, Arrascaeta. O Arrascaeta foi do céu ao inferno em 20 minutos, né? 20 minutos, que era o tempo da prorrogação. Sinceramente. É aquilo. Agora a pressão em cima do VP fica, não vou dizer insuportável, mas fica muito, muito grande. Entendeu? E no elenco também, né? No elenco também. Todos os vexames que o Flamengo passou até agora, né? Recopa, Mundial e agora, na frase dos jogadores é a mesma coisa. Ah, teremos que trabalhar, a gente tá junto com o Vitor Pereira, é a mesma coisa. A mesma coisa. Parece que o que o Rodrigo Caio falou, parece que não surtiu nada no efeito, no elenco, né? O Flamengo jogou super bem no primeiro tempo, no segundo tempo caiu muito fisicamente, muito. Nem se compara o primeiro tempo com o segundo tempo, né? Vambora para mais um vídeo aí, vai deixando seu like e a sua inscrição para ajudar o canal. Créditos a ESPN Brasil, link na descrição com créditos. E vambora para o vídeo porque tá complicado, tá complicado. A mudança imediata de postura do torcedor, que sim, o resultado seria o suficiente para que a gente tivesse uma situação de muito maior tranquilidade do que certamente teremos a partir de agora. A questão é que o resultado não veio, né? E acho que não veio por muitas deficiências do Flamengo. Eu não consegui nem ver esse jogo tão bom no primeiro tempo que muita gente bolas viu. Na trave, isso. Eu acho que assim, o volume que o Flamengo teve se deu muito por conta da postura do Del Valle. Sim. As chances, você teve de fato 2 bolas na trave em 2, 3 minutos ali de jogo e depois uma grande chance com o Varela no final. Agora, foi um primeiro tempo em que a gente pode dizer que o Arrascaeta estava mal, que o Gabigol estava mal, que o Pedro estava mal, e aí não estou dizendo que eles estão mal tecnicamente, mas eles praticamente não participaram do jogo. Né? Quem teve bem do tal quarteto foi o Everton Ribeiro. No primeiro tempo, para mim, ele foi o cara que conseguiu clarear as jogadas. O segundo, nem se fale, né? O time caiu demais de produção em relação ao primeiro tempo, que para mim já não tinha sido bom. A prorrogação também, o time produziu muito pouco. O que produz era aquela pressão, muito por conta da postura do Del Valle. Então, de novo, achei que foi um Flamengo muito abaixo daquilo que ele pode produzir. O que vai acontecer, aí acho que é uma outra história. Eu não estou com isso defendendo troca de treinador com menos de 2 meses no Flamengo. Mas a gente sabe como a banda toca por aqui, a gente sabe qual vai ser a pressão. Apenas a se destacar, para passar para o André, que as críticas da torcida, no momento em que ela demonstrou a irritação, e até então ela estava apoiando intensamente, mas as críticas da torcida, no momento que ela mostrou irritação, foram para o time, destinada aos jogadores e não ao VP. Não estou dizendo que está tudo bem com o VP. Sim. Claro que a torcida não está satisfeita com o VP. Mas chama a atenção esse fato, porque tudo que a gente via ou imaginava era uma crítica voltada única e exclusivamente ao treinador e não foi o que a gente viu, pelo menos isso na naquele primeiro grito. E o Gabigol mostrou, não vou dizer inconformismo, mas mostrou que sentiu aquela crítica na entrevista que deu ao final do jogo. Pois é, crítica, a torcida chamou sem vergonha e logo depois ele conseguiu dar o passe para o gol do Arrascaeta, que levou o jogo para a prorrogação. André Kfouri, a gente falava sobre o peso dessa imagem aí no Maracanã, da torcida, bom, aí a torcida já tinha ido embora, mas um pouco antes disso, vendo os jogadores do Del Valle comemorando. Queria que você falasse sobre isso, se realmente é algo que você acha que ainda vai continuar pesando demais para o fico ou não do Vitor Pereira, porque assim como nós estamos comentando aqui, os torcedores também, a diretoria deve estar imaginando e conversando sobre isso nesse momento. Boa noite, Marcela, meus caros. Uma ótima noite a quem nos acompanha. Bom dia também para quem é de bom dia, como disse o Eugênio. Essa imagem aí, ela tem um significado diferente das outras imagens que o torcedor do Flamengo acompanhou logo após as disputas de título das quais o Flamengo participou nesse início de calendário. Quando o Palmeiras levantou a Supercopa do Brasil, foi em outro estado, havia bastante
torcedores do Flamengo ali, mas foi um jogo fora do Rio de Janeiro, um estádio neutro. Quando o Flamengo não chegou à final do Campeonato Mundial de Clubes da FIFA, obviamente, em outro país ainda mais distante, a frustração, ela é de uma outra ordem. Um time levantando a Recopa Sul-Americana dentro do Maracanã, depois de um jogo em que o estádio recebeu um ótimo público, como era de se esperar e não poderia ser diferente, tem, além do fato de ser uma cena que a gente não imaginava que acontecesse, o terceiro troféu perdido em pouco mais de 2 meses. O calendário já se sabia, ele era assim. Acho que quando a gente fez essa conta, o Flamengo vai disputar 3 troféus logo no começo, com uma comissão técnica nova, pouca gente imaginava que o Flamengo ia ficar com nenhum desses troféus. Né? Era improvável. Né? Assim, improvável demais. Né? Assim como era improvável ganhar os 3, porque havia um Mundial, né? e o time sul-americano é sempre o cachorro pequeno nessa corrida, ficar sem nenhum também era uma coisa que pouca gente imaginava. Foi o que aconteceu por causa das deficiências do Flamengo, por causa dos erros de preparação, por causa da troca de comissão técnica com pouco tempo para que a nova e atual pudesse trabalhar. Eu não estou discutindo aqui se o Flamengo deveria ou não ter trocado de comissão técnica. Estou dizendo que o trabalho deveria ter começado antes. A comissão técnica e os jogadores, pelo menos os jogadores principais, os titulares, deveriam ter começado a trabalhar antes, já que o início de calendário ele era tão exigente e poderia, em termos de repercussão, ser tão pesado como está agora. Com essa imagem que a gente acabou de ver, o Independiente Del Valle comemorando um troféu no Maracanã. A gente fala do Flamengo e tem que falar mesmo, é o assunto, nós estamos no Brasil, mas não dá para deixar de falar no time que ganhou a Recopa Sul-Americana e que ganhou 2 Copas Sul-Americanas, foi uma final de Libertadores nos últimos 7 anos e tem um projeto de futebol que está sendo executado aqui aos nossos olhos, perto de nós, e que merece o nosso aplauso. O Independiente Del Valle não é uma equipe qualquer, embora hoje, futebolisticamente, tenha me decepcionado, porque poderia ter jogado mais. Talvez até tivesse perdido o jogo e o título, exato, mas poderia ter jogado mais. Fez um pouco de antijogo, porque eu acho que Cera é antijogo, além da conta. Mas o Flamengo só tem a reclamar de si. Não só por esse troféu que não ganhou, como também pelos outros que ficaram pelo caminho nesse início de calendário. E não dá para saber, dentro das possibilidades que o Vitor Birner, não o Vitor Pereira, acaba de nos passar, qual será, evidentemente não temos como saber o que a diretoria vai fazer. Agora, as diretorias de futebol no Brasil, que terceirizam a tomada de decisão para a chamada pressão interna e externa, aguardam momentos como esse para lavar as mãos e dizer, não deu. Sustentar a verdade. Não deu mas, mais. André, poucas vezes, né, uma eventual demissão tem que ser imediatamente ligada aos dirigentes que tomaram essa decisão. Se eles resolverem demiti-lo. Eu não entenderia uma demissão agora, porque a diretoria tem que compartilhar a responsabilidade em relação a tudo o que aconteceu. Mas eu não tenho a menor confiança. Eu sei. Que não vai acontecer. Eu entendo o que você está dizendo. De que não vão demitir. Eu só acho que, assim, ao contrário de outros casos que a gente até dizia isso e falava, mas se o cara demitir, se os dirigentes demitirem o técnico, eles são responsáveis também. Quantas vezes a gente já não falou isso na história do futebol e o técnico foi demitido? Sim. É verdade. Sim. Mas o que eu estou querendo dizer é que poucas vezes os dirigentes, ao demitirem um treinador, terão colocado um carimbo de incompetentes na testa tão claramente quanto os dirigentes do Flamengo se fizerem isso. Porque aí nós estamos falando de uma demissão que aconteceu há pouco mais de 2 meses, de um técnico campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. E reforço, eu entendo a decisão de troca de treinador, não vou mudar de opinião porque o Vitor Pereira começou muito mal, eu entendi essa opção. Agora, se eles fizerem a opção de demitir o Vitor Pereira, assim, é o caso de pelo menos o Marcos Braz pedir para ir junto. Falar, estamos saindo. Eu, pela minha incompetência, e o Vitor Pereira, porque também foi incompetente. Mas assim, em geral, no futebol, os dirigentes nunca assumem responsabilidade. Eles sempre terceirizam a responsabilidade para os treinadores. E são
inúmeros os casos. Ele não foi bem, a gente tira, coloca outro. A gente achou que ia dar certo e vai adiante, segue. A vida normalmente é assim no futebol brasileiro. Agora, o que eu acho também, por outro lado, é que o Flamengo corre o risco de repetir o ano passado. O ano passado, o Paulo Souza não estava dando certo. E ficou muito nítido isso na reta final do Campeonato Carioca, quando o Flamengo foi colocado na roda pelo Fluminense, que não era ainda, na época, dirigido pelo Diniz, era o Abel Braga o técnico. O Fluminense venceu o Campeonato Carioca contra o Flamengo do Paulo Souza, colocando o Flamengo na roda, e estava muito nítido que a coisa não estava funcionando. O Flamengo segurou, até que chegou o ponto que ficou insustentável. Só que isso comprometeu o Campeonato Brasileiro do Flamengo. Mas Quando chega o Dorival, até ele conseguir acertar o time, a distância lá pra frente ficou maior, ele priorizou outras competições. Então, eu acho que E no final ainda deu certo. E deu certo, Eugênio. Se a gente for pensar assim, ainda deu muito certo. Mas porque o Dorival conseguiu fazer rapidamente tem uma diferença. O Paulo Souza chega para fazer uma revolução. O Vitor Pereira deveria mexer com coisas que ele mesmo criticou no passado, dizendo sobre os lados do campo, sobre os espaços. E ele tá cheio de dedos para mexer com os jogadores, para mexer com o time. Na verdade, ele escala basicamente o mesmo time, sem o Rodinei e sem o João Gomes, obviamente, com o Gerson antes, depois com o Vidal, porque o Gerson não vinha jogando bem desde quando chegou e faz muito pouco tempo, não dá para exigir. Com um desenho de jogo muitas vezes similar, hoje não foi, mas muitas vezes similar ao desenho de, por exemplo, na semifinal do Mundial foi o desenho similar ao que usava o Dorival. Esse é o problema, Vitor, não é só dele. É de quem passa pelo Flamengo em geral. Então, mas a grande questão aqui para mim é a seguinte. Ele vai fazer o que ele acredita ser melhor, porque ele não pode ter dito ano passado, quando era técnico do Corinthians, que o Flamengo dava muito espaço pelos lados. Fazer um jogo pelos lados na final da Copa do Brasil e tornar o jogo com uma equipe bem pior que a dele, muito desconfortável para o Flamengo, chegar no Flamengo e repetir muitas vezes, e principalmente na semifinal do Mundial, porque o time não se aprontou antes de outro jeito, o desenho que levou o time à final. Eu não sei ele não o que ele acredita vai fazer. Eu sei que ele não fez. Então eu não sei se ele vai ter tempo para fazer mais alguma coisa. Mas é bom lembrar, porque eu acho que assim, a gente discute muito isso, discutimos muito isso ontem, e eu vou muito nessa linha também de que eu acho que é muito difícil resolver esse problema que o Vitor Pereira pretende resolver no Flamengo, você tendo os três, você tendo Arrascaeta, Gabigol e Pedro, então ele precisa realmente encontrar soluções que não são soluções fáceis, sobretudo se de repente passar pela alternância desses jogadores lá na frente. Agora, hoje não teve nada a ver com isso. O Del Valle não ofereceu nenhum perigo ao Flamengo. O Del Valle não criou absolutamente nada. Então a gente discute muito a falta de capacidade de recomposição dos atacantes do Flamengo. É verdade, esse é um problema e deve vir a ser um problema, ou pode vir a ser um problema contra equipes que ataquem o Flamengo ou que tenham capacidade ofensiva maior. Hoje não passou por isso. Hoje o Del Valle não criou nada, o Santos praticamente não precisou trabalhar, precisaria ter trabalhado na disputa de pênaltis ainda, e mesmo assim eu acho que foi um Flamengo muito aquém. Quando eu digo que o primeiro tempo foi bem abaixo do que eu acho que o Flamengo pode produzir, é porque eu acho que assim, e eu não estou falando de novo, não é por falha desses jogadores do ponto de vista técnico, mas se você tem um jogo do Flamengo em que nem o Gabigol, nem o Arrascaeta e nem o Pedro se destacam, não dá para dizer que o Flamengo jogou bem. Porque esses caras, eles têm que participar. Eles têm que aparecer no jogo. E o único que apareceu do meio para frente, no bom primeiro tempo, foi o Everton Ribeiro. 26 chutes a gol do Flamengo, 5 chutes a gol apenas do Del Valle. Quando a gente pensa diretoria, a gente pensa jogadores e a gente pensa Vitor Pereira, quem que você acha que é mais culpado nessa história? Todo, nesse começo de temporada. Eu acho que com um trabalho que não tem 2 meses, é de cima para baixo que você tem que pensar. É óbvio. Também acho. Mas, não tem outra análise a ser feita. Mas essa é uma diretoria extremamente volúvel. Até a própria dificuldade, né? De cortando um pouquinho. E as questões políticas no Flamengo são sempre quentes também. E eu acho que até o fato, mesmo sendo jogadores, alguns históricos, jogadores vencedores, o Gabigol, para mim, é o segundo maior jogador para os resultados na história do clube, o fato de um treinador chegar e ter dificuldade de mexer nos jogadores também tem um pouco a ver com a gestão. Claro. Porque a gestão não consegue fazer isso. A gestão chamou o Paulo Souza para ele fazer.
E deu suporte Esse até um exagerou, determinado né, André? momento. Porque ele exagerou, ele também Sim, cometeu também. equívocos e exageros e tal. Para mim, a questão que está diante do Vitor Pereira é mais grave ainda. Porque eu não sei se ele não pode escalar o time com a mesma estrutura do time do Dorival, apenas porque ele o criticava quando era treinador do Corinthians. Quando ele era técnico de um rival, disputou alguns jogos, vários jogos com o Flamengo, disputou título com o Flamengo, classificação em Copas com o Flamengo, ele tinha a obrigação estratégica de entender, olha, por onde nós vamos? Qual é a nossa chance aqui Sim. com o time tecnicamente inferior? Como nós podemos competir? O fato dele ter dito, olha, o Flamengo tem problemas pelos lados para jogar e para marcar e tal, é apenas o resultado dessa observação que ele fez. Sim. Ele pode fazer exatamente as mesmas escolhas que o Dorival fez, mas com ideias próprias no sentido de perfeito. minimizar os problemas que ele enxergava como técnico. Tem gente falando? Tem gente falando. Ótimo. Vitor Pereira está falando e a gente vai ao vivo com ele. Encheu o estádio e que nos apoiou do princípio ao fim. Vi uma equipa a jogar com um caráter muito grande, uma equipa unida, uma equipa a tentar do primeiro ao último minuto a tentar ganhar esta Recopa, uma equipa agressiva, pressionante, que não permitiu ao Del Valle uma única chance que me passe pela cabeça, porque eu não vi qualquer oportunidade do Del Valle neste jogo. Nós, por outro lado, criamos várias chances para ganharmos o jogo e para ganharmos esta Recopa. Mas o futebol é assim, muitas vezes não traduz o jogo que se faz, não traduz as oportunidades que se tem, depois não é traduzida no resultado final. Boa noite. Acho que para nós hoje era muito importante ter vencido, né? A gente deixou tudo dentro de campo, acreditamos até o final. Como o professor falou, infelizmente hoje não foi nosso dia, não fomos felizes nas finalizações. E no... Parou de pegar aí? Não? E não... Tá pegando? E não fomos felizes ali nas finalizações, nos últimos detalhes. E agora temos um clássico pela frente, um clássico que é muito importante historicamente. E para nós agora seguir em frente, levantar a cabeça, continuar trabalhando. Acredito que hoje nos mostrou um caminho a ser seguido. A nossa atitude foi totalmente diferente do que a gente vinha tendo, todo mundo ajudando, todo mundo propôs, o que o Mister propôs para a gente cumpriu, e acredito que tem que ser assim, daqui para frente, todo mundo cada vez mais unido, acreditando no trabalho, e temos agora, como eu falei, o clássico. Então, é isso aí, né? Mais um vexame do Flamengo. Os jogadores vão sempre dar a mesma narrativa de estamos trabalhando, sei lá o que, para melhorar, buscar uma maneira de jogar, porque até agora nada, né? Já se passaram 3 decisões e é aquilo. Até onde o Flamengo vai com o Vitor Pereira. Óbvio que o trabalho está no início, vai dar mais um tempo para ele. Se o trabalho não engrenar, óbvio que a diretoria, na minha visão, vai demitir ele. Caso perca o Carioca e deixa engrenar pro Brasileirão, vai se assemelhar muito ao Paulo Souza. O Paulo Souza ele iniciou muito ruim a temporada. Começou o Brasileirão ruim também. Aí a diretoria pensou em demitir. Quando o Dorival chegou, conseguiu arrumar o time, já foi tarde. Até o momento, o Vitor Pereira está se assemelhando muito ao Paulo Souza. Isso não tem como contestar. Mas durante o jogo, né, no primeiro tempo, o Flamengo teve várias chances, sim, de abrir o placar. Para dar uma tranquilidade, não conseguiu. Teve a cabeçada do Arrascaeta, chorou muito o goleiro. A cabeçada do Ayrton Lucas, que pra mim, ele conseguiu se antecipar ao jogador. A cabeçada do Thiago Maia, que o Davi Luiz salvou o lance.
A cabeçada do Pedro, que foi pra fora, que foi no meio do gol. Segundo tempo, aquela cabeçada do Davi Luiz, final do jogo. Não é possível, aquela cabeça do Davi Luiz, meu filho. E vai depois no último lance, gol do Arrascaeta, beleza. Prorrogação, o Flamengo não criou nada, o Flamengo só cruzou bola na área, Pedro não jogou bem. O quarteto praticamente não jogou bem, tirando o Everton Ribeiro que jogou mais ou menos ali. Então aquilo, tá tudo errado? Não, tá tudo certo. Piorou mais ainda, que não tá tudo certo. Tem tudo errado. O Flamengo jogou bem no primeiro tempo. O Flamengo finalizou 26 vezes, se não me engano. 5, mais ou menos, aproximadamente, foram em direção ao gol. Então o Flamengo, ele conseguiu criar algumas oportunidades de gol, né? Só que é um time pouco efetivo. Você ter 26 finalizações aproximadamente e acertar 5 no gol é muito pouco. A cada 5 finalizações, uma do Flamengo ia no gol. Então é aquilo. A efetividade do Flamengo nesse jogo foi muito pouca. E nos pênaltis, já foi época dos pênaltis ser loteria. Eu acho hoje que nos pênaltis não é loteria, é treinamento. E é uma coisa que o Flamengo precisa treinar. Não todos os jogadores, como o Gabigol, muito excelente batedor de pênalti. Davi Luiz também eu acho que é um batedor de pênalti. Marinho também é. Não chegou a bater, mas o Arrascaeta, do jeito que ele bateu o pênalti, não é possível. Ele bateu, ele deu um bico na bola. Com força. Não escolheu o canto, sei lá o que. Ele foi o vilão e ele foi do céu ao inferno em poucos tempos. É aquilo. Perdeu, agora é trabalhar, pensar no Carioca, o que sobrou, né? Era muito improvável o Flamengo no início da temporada, era muito improvável o Flamengo ficar sem nenhum título. E acabou acontecendo. Esse improvável acabou acontecendo. A principal culpa, eu concordo com o Kfouri ali, né? Acho que é André Kfouri. Concordo com ele. Os culpados são diretoria, jogadores e Vitor Pereira. Vem de cima para baixo. Então aquilo. O certo é a diretoria botar as caras a público e vir dar explicação. Mas nesse momento tão conturbado que o Flamengo tá vivendo, um ambiente, eu acho muito difícil isso acontecer. Sinceramente, só um momentinho. Só um momentinho. E aquilo. Diretoria não vai vir a público nem pagando diretoria, vai vir a público para dar a explicação. Mas fazer o que agora é treinar e esperar que o Flamengo ganhe os carioca aí, né? Tem os clássicos agora, os clássicos, na minha visão, vai definir muito a situação do Vitor Pereira, né? Muito. Mais um vexame para esse ano. Ano passado foi a mesma coisa. Não teve mundial, essas coisas, nem mundial, nem a Recopa. Mas é aquilo. Espero que o Flamengo consiga terminar o ano bem, como terminou ano passado. Só que dessa vez não tem o Dorival para salvar, né? Quem será? Tite! Pelo amor de Deus, filho. Vambora aí, tamo junto e é nóis. Deixa o like. Valeu!